Inclusive, Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, candidato derrotado na última eleição municipal aqui em São Paulo, também, pelo visto, vai entrar com uma ação contra o vídeo do seu desafeto político, o deputado mineiro Nicolas Ferreira, sobre o Pix, que foi assistido por inacreditáveis 200 milhões, quase 300 milhões de internautas, de usuários, em cerca de 24 horas, tá, pessoal? Jéssica Peixoto, agora fatos são coisas teimosas, como diria os velhos jornalistas, né? Não há narrativa oficial que consiga ocultar a verdade, que é muito simples. Se o governo achava as medidas tão boas, tão necessárias, tão urgentes, por que ele recuou? No meio dessa enxurrada de memes, tem gente dizendo que o governo é o governo Michael Jackson, é um passo para frente para dar 15 para trás, um desastre absoluto. E aí? Então, o deputado federal Guilherme Boulos fez ontem uma postagem falando que vai entrar com uma ação judicial contra Nicolas Ferreira pelas fake news que espalhou sobre o Pix. Dizendo que, como todo bolsonarista, é um covarde, fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Eu acho que esse é um exemplo, um dos nomes mais proeminentes da esquerda, teve aqui no segundo turno em São Paulo. Acho que esse é um exemplo do que é uma comunicação política ineficiente. O que é perder um debate e, a partir do momento em que você perde um debate, uma narrativa popular, você inflar todos a acharem que o que o outro faz é uma mentira, é uma fake news. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira não tem fake news. Ele tem, sim, uma questão que é jogar para o público, e isso é comunicação política, a questão de, sim, eles disseram que não vão taxar isso e taxaram. Disseram que não vão taxar isso e taxaram. Aí você conclua. E isso está muito ligado a promessas que são mudadas. A promessas de algo que não vai acontecer e acontece. Então, essa quebra de expectativa, ela cria na população uma situação de desconfiança. E o governo não pode lidar com a desconfiança da população simplesmente na carimbada. Não dá para lidar com a desconfiança da população simplesmente usando métodos como o AGU, pedir a PF para investigar as fake news. Tem que endereçar um problema maior, que é uma crise dentro da comunicação do governo hoje em relação a como essas medidas são passadas. Como que essa portaria surge? No final do ano, ali na virada do ano, entra em vigor. Não houve comunicação expressiva explicando. E aqui, eu dou de graça para o governo já uma narrativa. A realidade é que o limite aumentou da monitoração, mas não foi trabalhado assim. Então, isso deu para a oposição uma margem que era, sim, mostrar incoerência entre promessas e explorar esta narrativa. E isso faz parte da política. Neste debate público sobre essa situação do monitoramento, da questão da portaria da Receita Federal, o governo levou de lavada uma surra comunicativa. E esse é o fato. Então, quando se volta atrás, André, é muito interessante. Porque o que é a grande questão? Se a medida fosse boa e eles estão voltando atrás porque existe uma mentira, então eles não são aptos a governar a partir do momento em que a gente olha que eles estão, em tese, assim, no cenário hipotético, abrindo mão do melhor por causa de uma inverdade. Então, se fosse isso, ainda seria um erro. Mas não é. A realidade é que a população não gostou. E quando a população não gosta, dentro de uma democracia, faz parte voltar atrás. Quando a população não quer, faz parte escutar. Este vídeo que está aí na tela do deputado Nicolas Ferreira, ele é histórico. E ele é histórico por quê? Porque neste momento ele consta em uma rede social com 290 milhões de visualização. Mais de 5 milhões de compartilhamento. Então, as pessoas, elas acreditaram e elas quiseram compartilhar essa mensagem. Isso é política também. Então, quando o governo perde essa batalha em relação ao Pix, ele precisa endereçar vários problemas. Um é se eles estão pondo medidas que a população realmente tem esse interesse. E o outro é como comunicar melhor, como lidar com as redes sociais. E mais, essas medidas como a AGU e essas medidas como a do Guilherme Boulos, no final das contas, elas não dialogam com o cerne da democracia, que é quem discorda de você também precisa ter voz. Vamos engajar num debate os três aqui, mas olha, eu não consigo seguir adiante, a não ser dizer que eu, pessoalmente aqui, com todo respeito, sinto pelo deputado Boulos a vergonha alheia que ele claramente não possui. Até porque, como a Jess colocou aqui, e desculpa, é irrefutável, a gente nesse momento de engano universal, de verdades relativas, desculpa, você pode não gostar ou amar o deputado Nicolas Ferreira, mas ali não tinha nenhuma fake news incluída no seu vídeo. Ele pode ter feito um enquadramento narrativo para poder, a nível de construção de narrativa... Um argumento político. Exato, uma argumentação editorial. Ele acabou, enfim, dando o alinhamento dele.
O que é legítimo, meu Deus do céu. E o que a esquerda também faz. Não, é o seguinte, então, vamos ser sinceros. Todo mundo faz, é normal, comunicação. Explora a desconfiança em relação ao governo que existe na população. A população não está confiando no governo. Quem é responsável por isso? O próprio governo. A maior prova disso são diversos eleitores do Lula, o próprio PP concedeu, até eleitores de esquerda, alguns dizendo que nunca mais vota, botando o dedo em riste, outros até são mais alinhados e disciplinados, ou pelo menos mais adeptos, reconhecendo a potência da mensagem. O que você achou, Pepe? Tem várias vertentes, várias camadas, Marinho. Primeiro, traz uma. Vamos lá, o Boulos. O Boulos, por exemplo, ele está dialogando com o eleitor dele, né? E o eleitor dele, na verdade, faz ele só ter o voo que ele está hoje, deputado federal. Por isso que ele pede eleição para cargo majoritário, né? Então, provavelmente, com essa postura de entrar com a ação judicial contra Nicolas Ferreira, vai fazer ele deputado federal eternamente, né? Mas só isso. Pode ser muito, claro que é muito, cada deputado federal. Mas se ele quiser voos mais altos, esse tipo de postura advoga claramente, frontalmente contra ele. Então esse é um aspecto que eu vejo, né? E tem um ponto também que eu vi na rede social, Marinho, várias pessoas de esquerdas e do PT, né, ficaram tristes, incomodadas com a postura covarde do governo de voltar atrás em relação à anulação e à revogação da instrução normativa, né? Se essa postura do governo não tinha nada de ilegal, nada de inconstitucional, não tinha nada a ver com aumentar a tributação, não tinha absolutamente nada a ver com criar a taxação do PIX, então não tinha por que o governo voltar atrás. Era muito melhor manter a instrução normativa e tentar fazer uma comunicação muito mais eficiente do que foi feita. Dizem nos bastidores que o próprio ministro Haddad, ele não queria realmente que fosse revogada a portaria, mas que isso havia sido um pedido realmente que veio de cima. Então que ele não poderia negar, mas que ele fez isso com desgosto. Quem viu aí a conferência viu que o semblante de todos era extremamente triste. Tem quem mande, tem quem obedeça, né? E certas coisas são imutáveis na vida. E lamentável, o deputado Boulos foi ignorado pelo deputado Nicolas. Pelo visto, ele é tão a favor da liberdade de expressão quanto ele é a favor da propriedade privada, dentre outros assuntos. Enfim, desnecessário, AGU, Boulos, enfim, passando essa vergonha no cheque, ou no crédito ou no débito. Vai ver, você decide. 10 horas e 37 minutos.